Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos novamente juntos nesse seu televisor. Nós temos um programa curto, 30 minutos, mas nesses 30 minutos existe sempre uma boa entrevista e logo em seguida uma palavra que possa abençoar o seu coração e da sua família. Venha estar conosco ou em qualquer uma das nossas igrejas. No programa de hoje vai ficar aparecendo certamente algum endereço perto da sua casa que você vai poder participar, ser abençoado e trazendo sua família, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. No bate-papo de hoje, eu estou recebendo o jornalista Carlos Fernandes. Mas ele também teve uma experiência com Jesus e nós vamos compartilhar com você não só a experiência dele, mas também as atividades jornalísticas e agora num blog também sobre o passeador carioca. Enfim, muita coisa boa nós vamos ter nesse bate-papo. Tudo bem, Carlos? Tudo bom, Claudete. Prazer estar aqui. Já não é a primeira vez que eu venho nesse programa, eu lembro que eu já participei dele há uns 10 ou 12 anos atrás. Verdade. E o mais interessante é que a vida vai passando, o tempo vai passando e os valores que nos uniram e continuam nos unindo nesse lugar continuam os mesmos. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. E a tua vida enriqueceu naturalmente, né? A gente sabe disso, com à medida que o tempo passa, a vida vai enriquecendo. Eu costumo até dizer que as pessoas falam, o tempo está passando muito rápido, né? Percepção do tempo passar rápido. Eu não vejo dessa maneira. Eu olho para 10, 20 anos atrás e vejo tantas coisas que aconteceram nesses intervalos de tempo. Eu percebo que o tempo não tem sido tão rápido assim e lembro do Salmo 90, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio. É verdade. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Isso. Envelhecer é, no mínimo, ficar melhor, né? Envelhecer é adquirir experiência, equilíbrio, tolerância e maneiras mais sábias de se conduzir na vida. Com certeza. Carlos, é de praxe, todo mundo que senta aqui nesse nosso bate-papo precisa falar da sua experiência com Cristo. Porque, na realidade, esse programa é feito para falar de Jesus, para nos alegrarmos por quem Jesus é. Então, como é que foi a tua experiência com Jesus? Como é que você encontrou com o Senhor Jesus? Eu costumo dizer, Claudete, que eu não fui daqueles meninos que amavam os Beatles e os Rolling Stones, embora eu goste muito de música, mas no sentido de que a minha vida sempre foi uma vida bastante linear, inclusive em termos religiosos e espirituais. Para você ter uma ideia, desde menino, a nossa família frequenta uma igreja. Era a igreja metodista do Catete, uma grande igreja, uma ótima denominação, muito séria, muito saudável, na qual eu e meus dois irmãos aprendemos os primeiros passos na fé. Mas, por questões familiares, nós não fomos muito envolvidos com a igreja metodista. Nós frequentávamos, cantávamos no coral infantil, aquelas atividades eclesiásticas. Mas, para a maioria de nós lá em casa, faltava, de fato, uma experiência com Cristo. Minha mãe não, minha mãe já é convertida desde a juventude, mas meu pai e meus irmãos somente frequentavam. Mas em 1978, no já longínquo ano de 1978, eu tinha 11 anos e eu fiquei sabendo que havia umas reuniões evangélicas no centro do Rio, no auditório da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI. Reuniões que eu reputo de uma preciosidade muito grande, não só para o evangelho no Rio de Janeiro, como o evangelho no Brasil como um todo. Verdade. Porque ali milhares de pessoas tiveram experiência com Jesus. Eu diria que houve um avivamento de fato naquele tempo. E houve realmente. Um avivamento. E Deus usou, não é, a igreja embrionária ainda naquela Maranata. Época. Naquela época era uma igreja bem momento. pequena, eu lembro, tinha talvez 200, 300 membros. As pessoas usavam gravatas grandes, calças bocas de sino. O pastor Paulo Brito tinha uma costeleta comprida, eu lembro muito Estilo bem. Beatles. Estilo Beatles. Mas eu fui levado pela minha família e por um tio, meu falecido tio Augusto Bastos, pelo qual eu tenho um respeito muito grande pela memória dele, que era um crente presbiteriano e que, por viver no Rio, ele era de Petrópolis, mas estava morando no Rio naquele período, procurou uma reunião saudável para frequentar. Uma reunião onde o nome de Jesus fosse pregado de maneira limpa, transparente, honesta. Encontrou a BI. E por ser irmão do meu pai, querer o melhor para a nossa família, nós vamos lá nessa reunião, vocês vão gostar e tal. Eu cheguei lá em 1978, eu lembro bem, tinha acabado a Copa do Mundo da Argentina, o Brasil tinha perdido a Copa do Mundo, então a gente estava chateado por causa disso. E eu sentei lá atrás e escutei aquelas músicas maravilhosas. E o pastor Paulo falando um monte de coisa que eu não entendia, porque eu só tinha 11 anos.
Mas eu lembro que no final, no apelo, ele fez uma pergunta. Aqueles que desejam ser melhorados por Jesus. Lembro disso até hoje. Eu não sabia bem o que era ser melhorado por Jesus, mas a minha família foi lá no apelo e eu fui também. Vou te dizer que eu não me converti ali, né? Porque eu só tinha 11 anos, embora eu já cresça em Jesus, porque você vai na igreja, você frequenta a escola bíblica dominical infantil, de juniores, e você vai aprendendo sobre Jesus, aprendendo sobre as verdades da Bíblia. Uma coisa paulatina, Uma coisa né? paulatina que às vezes vai fazer sentido lá na frente para você. Com certeza. Como o apóstolo Paulo falou, né? Ele semeia, outro rega lá na frente, a vontade de Deus é feita. Mas aí nós começamos a frequentar essa igreja, que só tinha culto na BI, a gente ia para lá toda semana, e meus irmãos se converteram, eu era mais novinho, mas eu fui percebendo que a história da Bíblia tinha um começo, um meio e um fim. Desde a criação do Gênesis até o fim no Apocalipse, era uma história contínua. Quer dizer, você já tinha essa mente jornalística da análise. Na verdade, eu já escrevia muito, já gostava de escrever. Eu ganhei alguns concursos de redação na escola desde muito novinho. Então, eu sempre tive uma habilidade com as palavras. E habilidade com a leitura também. E a leitura da Bíblia que eu fazia na escola dominical eu achava fascinante, porque as histórias eram legais. Mas as histórias tinham algo mais legais. Elas falavam a alma. Sempre tinha uma lição envolvida naquilo. E aí fui descobrindo essa fé. Eu costumo dizer que pessoas como eu, que são criadas na igreja, que não fazem nada assim, nunca fui ex, né? Tem pessoas Nunca que roubou, matou, nunca fiz nada. se drogou. Mas certamente havia um vazio no meu coração que eu não sabia identificar, porque eu tinha uma vida muito legal. Embora a nossa família fosse bastante pobrezinha até, com poucos recursos, mas eu tinha uma vida muito legal, uma vida muito feliz, de muita diversão, muitas coisas legais. Meu pai, que foi diácono dessa igreja, já é falecido, uma pessoa muito bacana. Mas a história era bacana. E aí, lá pelo fim da adolescente, a chegada na idade adulta, os estudos no ensino médio, já visando da faculdade, eu comecei a perceber que tudo aquilo que me foi dito sobre Jesus ao longo da minha vida fazia sentido. E tinha um potencial não só para transformar uma vida de uma pessoa que fez muita coisa errada, que foi ex muita coisa, e também transformar a vida de uma pessoa que achava que não tinha feito nada de errado e não tinha mesmo, mas que precisava de um rumo, de um objetivo, de uma esperança na vida. E esse Jesus veio com tudo isso na minha vida. Então, quando chegou a tua idade da razão, a idade da análise... A idade da razão. Varia muito, né, Claudete, essa idade. Eu vejo crianças que são genuinamente convertidas. Tenho visto algumas. Outras pessoas mais tempo depois. A verdade é que a multiforme sabedoria de Deus age com cada um de uma maneira específica. Comigo foi lá no fim da adolescência que eu resolvi seguir a Jesus. E aí você, quando esteve mais velho, já formado em jornalismo, nunca houve assim um problema de você ler a Bíblia e analisar a Bíblia com a mente mais apurada do jornalista, e aquilo não criou um impasse? Não criou, porque eu sempre achei que a você. história da Bíblia foi muito bem contada. Você lê os evangelhos, o evangelho de Lucas, por exemplo, que eu gosto muito, porque o Lucas era médico, segundo a tradição, mas eu acho que ele devia ser jornalista também, porque ele contava tudo com detalhes, com minúcias. Ele escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos para Teófilo, dizendo, fiz uma investigação apurada de tudo para trazer até você, Teófilo, um relato concatenado das coisas. E existe o registro histórico, o historiador Flávio Josefo e vários outros contemporâneos de Cristo, que atestam a existência, a veracidade de Jesus. Então você fez uma análise um pouquinho jornalística da Bíblia Eu acho que a gente também. tem que ver, Claudete, a gente tem que analisar tudo com senso crítico. Verdade. Inclusive a religião, inclusive a fé. A Bíblia estimula isso para que a gente saiba a razão da da nossa fé que há em nós. A razão da nossa fé. O próprio apóstolo recomendava que os bereanos, falava que os bereanos ouviam a mensagem e iam checar na Bíblia se de fato. A verdadeira fé, a fé genuína, ela não teme ser passada pelo crivo da razão. Ela não tem problema em ser investigada de maneira mais acurada. Mas a própria ressurreição de Cristo e a sua ascensão aos céus foi testemunhada por mais de 500 pessoas. A menos que tivesse sido uma loucura coletiva, é um fato histórico. Com certeza. Então, respondendo a sua pergunta, eu não encontro na Bíblia nada que seja carente de razão, carente de fidedignidade. Embora a Bíblia não seja um livro científico, não deve ser, é um livro de fé, ela também pode ser analisada com olhos muito atentos e você vai encontrar sentido nela. Com certeza. Agora, Carlos, eu queria falar um pouquinho sobre essa atividade que você está aí, de passeador carioca. São baratos. Não é?
porque é até importante que o nosso público veja, muitas pessoas têm um rótulo de crente, têm um preconceito em relação ao evangélico, não é? Sobre aquela pessoa que só vive dentro da igreja, que está sempre querendo pregar para o outro. Então, infelizmente, né, as pessoas têm essa visão de que nós somos seres ainda um pouco fora do mundo, fora da vida, exatamente. Nós somos normais e muito felizes, por sinal. Somos normais, somos felizes. Eu dou aula para os adolescentes lá na Maranata do Meia, somos professores, né, e costumo dizer que o Senhor Jesus, ele não nega a nós nenhum dos verdadeiros prazeres e alegrias da vida. De você dar um mergulho gostoso na praia, de você fazer uma trilha, fazer uma caminhada. Por isso que eu queria falar um pouquinho desse blog que você está falando. É uma página do Facebook. É uma página no Face. O Passeador Carioca é o seguinte, eu sempre gostei muito de passear. Vamos repetir esse nome para a turma encontrar. Passeador Carioca. No Facebook você coloca @Passeador Carioca que vai aparecer lá. Isso. O que é o Passeador Carioca? O Passeador Carioca é, acima de tudo, uma questão de qualidade de vida e de lazer. Muitas pessoas se queixam que não tem para onde ir, não tem dinheiro para viajar, não tem dinheiro para passear. Mas você pode, aqui mesmo na cidade do Rio de Janeiro, tem vários lugares maravilhosos que você pode passear, que você pode se divertir, você pode curtir gastando pouco sem ou ter nada. Carro, sem ter carro. Todos as tuas dicas de passeio. Público. Você vai de bonde, vai de ônibus, de metrô, de VLT, de barca. Sim. E tem lugares maravilhosos do Rio de Janeiro. E tudo com baixo custo. Baixíssimo custo. O dia da passagem, dia de volta, e não precisa nem levar dinheiro para comida. Você leva o lanche de casa, bota na sua mochila e vai feliz da vida. E um grande número desses lugares não tem ingresso para entrar. Eu costumo ir só em lugares que não tem ingresso, porque o ingresso é muito barato. Então, bem baratinho. Muito barato. E você consegue, nesses lugares, que você consegue juntar lazer, conhecimento histórico, conhecimento cultural, conhecimento arquitetônico e encontrar pessoas interessantes por onde você vai. Você não precisa ficar dentro de casa se lamentando que você não tem dinheiro para ir para Orlando, para Paris, etc. Vai a Paquetá, vai subir o Outeiro da Glória, vai na praia que você vai se divertir. Inclusive, você está numa das cidades que é tida aí como um sonho. A gente mora onde as pessoas passam as férias, não é verdade? Tem muita gente que fora do Brasil, quando você fala Rio de Janeiro, eu tenho um sonho de ir ao Rio. Tem muitos lugares legais, apesar da violência, que a gente sabe que é verdadeira, apesar da falta de tempo, você pode agregar um pouco de prazer à sua vida, de significado e de experiências. Cada passeio é uma experiência maravilhosa. Convido você a fazer também. Enquanto faz o passeio, louva a Deus, agradece a Deus. Encontra alguém, fala da sua experiência com Jesus, fala num passeio, numa trilha. Aproveita, leva aí um folhetinho. Leva alguma coisa para dar. Evangelizando. Leva a sua alegria, leva o seu exemplo de vida. Que era o estilo de vida que Jesus levava. Imagina, passeava pela Galiléia, enquanto isso falava. Assou até um peixinho na praia para os discípulos lá. Olha que barato. Isso. Nós vamos estar falando um pouquinho mais aí do Passeador Carioca. Nós estamos no YouTube. Se você acessar depois o nosso programa no YouTube, o que não deu tempo aqui de nós conversarmos com o Carlos sobre o Passeador Carioca, sobre o livro dele. Deixa eu mostrar aqui teu livro aqui, rapidinho, tá? Esse livro, Lições da Bíblia para o Sucesso no Trabalho. Nós vamos mostrar no YouTube a seguir do programa. Então, você revê o programa no YouTube e vai escutar um pouquinho mais do Passeador Carioca e também do livro do Carlos Fernandes, com o Rodney Leandro Beteto, Lição da Bíblia para o Sucesso no Trabalho. Só esse título aqui já dá vontade de ler. Carlos, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, Claudete. Obrigado aos amigos que nos assistem. Tem Deus tanto abençoe conteúdo falar com você como jornalista que o programa fica curto. Você vai voltar um dia só para falar sobre essas dicas bíblicas para o sucesso no trabalho. Volto sempre que você quiser. Vamos deixar isso combinado. Falar sobre as coisas de Deus, as coisas que a gente faz e que Deus nos leva a fazer são muito bom. É uma benção. Que bom. Obrigado. E vocês estão vendo o nosso telefone aí, ligue para nós, um grupo aqui de voluntários irão atender a sua ligação com muita alegria, muito carinho, orar por você. Quem sabe você tem um pedido de oração, você precisa de uma bênção na sua vida, mas continue ligado, o programa não terminou, você ainda vai escutar uma mensagem abençoadora sobre esse Jesus que chega para completar o nosso coração, não só para uma cura, para tirar você de um caminho ruim, mas para encher a sua vida de alegria. Fique ligado. Olá, queridos. Deus abençoe o seu dia, a sua vida. Eu sou o pastor Davi Martins, da Maranata de Copacabana. Eu quero meditar
num tema neste dia, um texto da Palavra de Deus. Eu quero falar para você, para mim, para os nossos corações, sobre ladrões de alegria. Ladrões de alegria. É isso aí que você ouviu. Eu poderia falar de tantas coisas que roubam ou querem roubar a nossa alegria, mas eu quero ser bíblico e usar um texto da Palavra de Deus. Esse texto se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Está lá no final do Antigo Testamento. Abacuque profetizou aproximadamente uns 600 anos antes de Cristo. E Abacuque disse assim: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e no curral não haja gado. Só coisa ruim que Abacuque disse na sua profecia. Mas ele termina dizendo no versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Todavia, mesmo que essas coisas ruins aconteçam, eu não vou deixar nada roubar a minha alegria. Mesmo que essas coisas tenham potencial para roubar a minha alegria, Abacuque disse: todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O primeiro lugar que eu queria refletir com você nesse dia é uma das coisas que mais roubam a nossa alegria. Sabe qual é? Primeiro, expectativa frustrada. Uma decepção, uma expectativa frustrada. Olha só o que Abacuque disse na sua profecia, no capítulo 3. Ainda que o produto da oliveira minta. Abacuque pôs no seu coração. Ele viu a oliveira e ele disse para ele mesmo: essa oliveira, do jeito que ela está crescendo, bonita, suas folhas bonitas, daqui a pouco, certamente, eu vou colher azeitona. Quem sabe, eu estou aqui no meu mundo de Bob, quem sabe Abacuque estava pensando no seu cachorro-quente, colocar o seu pão com salsicha ou com linguiça, como nós fazemos, colocar o ketchup, a mostarda. Chamou os seus amigos e ele prometeu: pode vir para minha casa, porque quando você chegar em casa, vai ter cachorro-quente com salsicha, mas vai ter azeitona. Abacuque, quando foi colher a sua azeitona, ele diz que o produto da oliveira mentiu. Não havia azeitona. Que decepção, que frustração. Quem sabe ele estava pensando em ser um grande fornecedor de azeite. A oliveira, ela produz o azeite, a azeitona. E a azeitona, nós fazemos azeite. Eu vou ser um grande fornecedor de azeitona, de azeite. Mas, infelizmente, Abacuque disse, essa expectativa foi frustrada. Quem sabe você está triste nesse dia, me ouvindo, me vendo e me assistindo, e você está triste, perdeu, alguém roubou essa alegria por causa de uma expectativa frustrada. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. A oliveira pode mentir. A oliveira mente. As situações mentem. Mas nós temos um Deus que não mente. Números capítulo 23 diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quem sabe a tristeza do seu coração é porque você ia casar no ano que passou e não casou. Uma expectativa grande. Você pensou que ia ser promovido, você pensou que ia ser promovida, e você pensou que ia ter um aumento de salário, ia passar num concurso e não passou. Quem sabe essa expectativa não foi apenas você que colocou no seu coração e na sua mente, mas não era uma expectativa de Deus para você. Era a sua expectativa. Isso te entristeceu. Deus não mente, eu queria repetir. Os planos de Deus não serão frustrados na sua vida. A palavra de Deus diz em Apocalipse que o nosso Jesus é a raiz de Davi. Ele tem a chave que abre e ninguém fecha. Mas ele também fecha e ninguém abre. O que eu quero dizer com isso? Não se entristeça. Receba a alegria do Senhor neste dia. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados e todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Em segundo lugar, Abacuque fala de outra coisa que podem roubar a nossa alegria. Quando nós trabalhamos e aparentemente não vemos resultado no fruto do nosso trabalho. Abacuque diz assim no versículo 17:
ainda que os campos não produzam mantimentos. Abacuque certamente escolheu a terra, talvez ele tenha comprado uma terra, e ele escolheu uma semente, ele arou essa terra. E quem produz muita coisa, quem planta, precisa trabalhar em sol, debaixo de chuva, ele dedica uma parte do seu tempo e ele está esperando produzir alguma coisa, esperando ver o fruto do seu trabalho. Só que quando Abacuque vai colher, os campos não produziram mantimentos. Isaías 53 fala um texto interessante, quando fala acerca de Jesus, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, mas Isaías deixa algo interessante sobre Jesus. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Até Jesus queria ver o fruto do trabalho. Você está triste neste dia? Você investiu tempo em alguém, cuidou de alguém, cuidou do seu esposo, da sua esposa, seus filhos, dos seus pais, e você não viu o retorno, você trabalhou muito, dedicou um chefe a uma empresa. Eu tenho outra palavra de Deus também para que a sua alegria não seja roubada. Talvez ninguém tenha visto, mas nós temos um Deus no céu que nos vê. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, me dá uma esperança para que a minha alegria não seja roubada. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Perceba esse texto. Ele não está dizendo que eu vou ver todo o fruto do meu trabalho, mas ele certamente diz que esse trabalho que eu faço, que as minhas mãos, quando são usadas, o meu coração para trabalhar, não é vão no Senhor. Há alguém lá no céu vendo todo o meu trabalho e vai me recompensar. Você quer um exemplo? Eu estou pregando, estou usando o meu tempo, estou dedicando a minha vida para pregar o Evangelho, tem câmeras me filmando, tem gente que vai editar essa filmagem para ela ficar bem bonita na TV e ninguém está vendo. Milhares e milhares de pessoas assistem o nosso programa sábado a sábado. E nós, muitas vezes, não vemos o fruto do nosso trabalho. Algumas pessoas, quem sabe você, pode nos visitar, nos ligar e falar o que aconteceu com você, a bênção que foi nos ouvir. Mas a maioria das pessoas não nos procuram, porque nós não sabemos quem nos ouviu. E talvez você está sendo alvo agora, não porque eu estou falando, mas porque eu estou pregando a palavra de Deus. Você está sendo alvo da bênção de Deus. O Espírito Santo está te trazendo alegria, está abençoando a sua vida. E talvez eu nunca vá te conhecer, mas eu fico muito, mas muito feliz, porque eu tenho absoluta certeza que o trabalho da Maranata, o trabalho dessa emissora, o trabalho dos câmeras, ele não é vão no Senhor. Ele está abençoando a sua vida. Receba essa palavra. Repreende essa tristeza. Saiba que o Senhor Deus, o Jesus que nós conhecemos, ele recompensa o fruto do nosso trabalho. E a terceira coisa que Abacuque fala que tem um potencial para roubar nossa alegria, é quando nós sofremos perdas. Olha o que Abacuque fala. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Lá no original vai dizer exterminadas, arrancadas do aprisco. Aonde tinha ovelha, não existem mais ovelhas. Ou seja, eu perdi as minhas ovelhas. E aqui para nós, ninguém é formado em perdas. Perda faz com que eu e você venhamos a sofrer e a ser invadido por tristezas. Nós estamos no começo de 2019. Quantas perdas, quantas tragédias nós tivemos no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, em tantos lugares. Quanta notícia triste. E o que fazer na hora da perda? Talvez um dos textos que expressa uma das maiores perdas da Bíblia está em João, capítulo 14. Os discípulos estavam acostumados com a presença física de Jesus. Eles olhavam Jesus caminhando. Jesus fazia milagres, andava sobre o mar, multiplicava pães, peixes, curava paralíticos, surdos, mudos. A fala de Jesus, a presença física de Jesus era muito importante.
E essa presença era tão importante, que só olhar para Jesus já nos abençoava, já abençoava os discípulos. E ele mesmo disse, muitos reis e profetas queriam ver o que vocês estão vendo e não viram. Queriam ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. E de uma hora para outra, Jesus vem com uma fala em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus está falando isso. E logo depois Jesus diz, eu estou indo, vocês vão me perder. Eu estou indo preparar lugar. Jesus deixa uma palavra que eu ministro sobre a sua vida nesta manhã. Ele disse assim, vocês vão me perder, a minha presença física. Eu vou para meu Pai, mas eu vou rogar e o meu Pai vai mandar um outro Consolador. E no verso 18 de João 14, eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês vão ser preenchidos com essa ausência, com a minha presença. Essa palavra eu quero deixar para você nesta manhã. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, nós ouvimos a Tua palavra. Tomamos posse da Escritura que diz que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus. E Ele veio e colocou em nós coroa ao invés de cinza. Veste de louvor, veste de alegria ao invés do que espírito angustiado. Abençoe esse querido, abençoe essa querida, abençoe esse amigo neste dia, que o Senhor possa preencher o seu coração da alegria que só Jesus pode dar, da alegria do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu sou o pastor Davi Martins, da Igreja Maranata de Copacabana. Nós ficamos ali na rua Francisco Sá, número 88, mais conhecido como Teatro da Praia, ali em Copacabana, pertinho do Posto 6. Vai lá nos fazer uma visita, eu quero abraçar você, quero conversar e orar pela sua vida. Está aqui aparecendo na tela da TV, o nosso telefone, liga para cá, tem alguém para te ouvir, para orar por você e abençoar a sua vida. Até o próximo programa, próximo sábado, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. Deus abençoe a sua vida. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia ou fome? Será perseguição, tristeza ou dor? Mas eu estou bem certo que nada nesse mundo, passado nem futuro, perigos ou nudez, nos pode separar do amor do nosso Pai, amor que está em Cristo, Jesus nosso Senhor. Em todas essas coisas que nos abalam, sou mais que vencedor pelo Senhor. Nem vida, morte ou mal, ou qualquer coisa nos pode separar do amor de Deus. Mas eu estou bem certo que nada nesse mundo, passado nem futuro, perigos ou nudez, nos pode separar do amor do nosso Pai, amor que está em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe.